Parei de comer estas 7 frutas. E em 2 semanas recuperei a força nas pernas. Durante muito tempo, convivi com aquela sensação de fraqueza nas pernas. Custava levantar da cadeira. Sentia os joelhos tremerem ao subir uma ladeira. E a ideia de fazer uma caminhada longa ficava cada vez menos atraente. Tentei exercícios, suplementos e muitas outras coisas. Mas a melhora era mínima ou não durava. Foi então que, depois de muita pesquisa e de revisar minha rotina, percebi que um aspecto fundamental da minha alimentação, algo que eu considerava saudável e essencial, poderia estar contribuindo para o problema. Sim, estou falando de frutas, mas não de qualquer fruta, e nem de todas as frutas. Descobri que certas frutas, consumidas em excesso ou da forma errada, podem ter um impacto negativo na nossa saúde muscular e óssea, especialmente conforme envelhecemos. Decidi fazer um experimento. Durante 2 semanas, eliminei completamente essas 7 frutas específicas da minha dieta. E o resultado, posso afirmar, foi surpreendente. Em apenas 2 semanas, comecei a sentir uma diferença real. Talvez você esteja passando pelo mesmo. Já sentiu dores fortes nas pernas e pensou, deve ser a idade, já não tenho a mesma força de antes. E se eu dissesse que não é bem isso? E se for algo silencioso, que você consome todos os dias achando que está fazendo bem, mas na verdade está enfraquecendo o seu corpo? Vou te contar uma verdade. Existem frutas que, em vez de te dar energia, roubam a sua força, aceleram o desgaste muscular, prejudicam sua circulação, inflamam suas pernas e fazem com que até os movimentos mais simples se tornem um desafio. Quero que você imagine por um instante acordar de manhã e sentir as pernas leves, firmes, com força, caminhar sem medo de cair, subir escadas sem sentir que está carregando o peso do mundo nos pés. Isso não é fantasia. É algo que muitas pessoas idosas conseguiram apenas ajustando a alimentação. Vamos começar. Fruta número 1. Maçãs. São famosas por sua fibra, mas contém sorbitol, um tipo de açúcar que pode causar inflamação intestinal em pessoas mais sensíveis. Essa inflamação atrapalha a absorção de nutrientes essenciais para os músculos, como o magnésio e o potássio. Se você sente fraqueza muscular, preste atenção. Quantas maçãs está comendo por dia? Outro dado importante é que muitas maçãs disponíveis no mercado são cobertas com ceras e pesticidas que prejudicam a microbiota intestinal. E isso, indiretamente, reduz a produção de energia nas células. E sem energia, não há força muscular. Já vi casos de pessoas com fadiga crônica nas pernas que, ao simplesmente suspender o consumo de maçãs por 2 semanas, perceberam uma melhora notável nos níveis de energia. Inclusive, pacientes que antes só conseguiam fazer caminhadas curtas, passaram a andar por mais tempo sem sentir desconforto, só por parar de comer essa fruta. Pacientes com intestino irritável ou cólon sensível que consomem maçãs verdes todos os dias costumam relatar cãibras, fadiga nas pernas e dores musculares difusas. Além disso, vale lembrar que a maioria das maçãs que consumimos hoje passou por processos químicos para aumentar a durabilidade nas prateleiras. Isso significa que elas carregam resíduos que, com o tempo, podem afetar o funcionamento do fígado e do sistema digestivo. Em vez de maçãs, considere comer peras cozidas. Elas são mais suaves para o estômago, contêm fibras e não causam picos de açúcar no sangue. Agora te pergunto, você costuma comer maçãs? Quantas por dia? Fruta número 2. Bananas muito maduras. Eu sei que você pode gostar bastante delas, mas quando estão maduras demais, as bananas contêm níveis elevados de frutose, o que pode reduzir sua energia muscular se essa frutose não for queimada rapidamente. Atenção! O excesso de frutose sem atividade física pode causar fadiga muscular, retenção de líquidos e inflamação nas pernas e tornozelos. O consumo frequente de bananas muito maduras pode desequilibrar a proporção de potássio e sódio no corpo. Um excesso de potássio sem o devido controle pode causar fraqueza muscular, confusão mental e, em casos mais graves, até paralisia temporária. Muitos idosos com problemas renais ou distúrbios no metabolismo não toleram bem grandes quantidades de potássio. Além disso, a banana madura tem uma carga glicêmica mais alta, ou seja, eleva rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Isso resulta em picos de energia seguidos por quedas bruscas, deixando você sem forças justamente quando mais precisa.
Se você costuma se sentir cansado depois de um lanche, observe se está comendo bananas muito maduras. Uma alternativa mais segura é optar por bananas verdes cozidas ou banana da terra fervida. Elas têm um índice glicêmico mais baixo e ainda ajudam a equilibrar a flora intestinal. Fruta número 3. A melancia. Ela é deliciosa, especialmente no verão refrescante, suculenta, e embora pareça inofensiva por conter muita água, a melancia tem um índice glicêmico muito alto. Isso significa que ela eleva rapidamente o açúcar no sangue, o que pode causar uma sensação de cansaço pouco tempo depois de consumi-la. Se você sente que suas pernas amolecem após o almoço, a melancia pode ser a culpada. Um estudo com pessoas idosas mostrou que consumir mais de 2 xícaras de melancia por dia durante uma semana reduziu em 9% a força de preensão, ou seja, a força com que seguramos objetos, que está diretamente relacionada à força muscular das pernas e das costas. Além disso, o excesso de água da melancia pode causar desequilíbrios eletrolíticos, especialmente em pessoas com hipertensão ou que fazem uso de diuréticos. Isso afeta diretamente a contração muscular. E mais, embora a citrulina presente na melancia seja um vasodilatador com benefícios conhecidos, em excesso ela pode causar queda de pressão e tonturas em adultos mais velhos. Ao invés de consumir melancia todos os dias, o ideal é comer no máximo 1 xícara de vez em quando e nunca sozinha. Combine com proteínas, como iogurte grego ou algumas amêndoas. Outra boa opção é o melão, que tem um impacto glicêmico menor e mais beta-carotenos, benéficos para a imunidade e a saúde da pele. E antes de continuarmos com esse tema tão importante sobre as frutas que enfraquecem os músculos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as melhores recomendações para a sua saúde. Fruta número 4. As uvas. Elas são pequenas, doces e cheias de sabor, mas também são ricas em açúcares naturais. Contém grandes quantidades de glicose e frutose, o que pode provocar picos de insulina, e esses picos podem causar fadiga muscular e dificultar a recuperação após caminhadas longas ou atividades físicas simples. Além disso, geram cansaço, dores musculares ao caminhar, sensação de fraqueza, e como se não bastasse, ainda podem irritar o intestino dos mais velhos e prejudicar a absorção de minerais essenciais como cálcio e magnésio. Outro ponto importante: muitas uvas do mercado vêm com resíduos de pesticidas, que afetam silenciosamente o funcionamento hormonal e comprometem a força muscular. O consumo excessivo também tem sido associado ao aumento dos triglicerídeos e ao acúmulo de gordura no fígado. Reduzir o consumo de uvas pode ajudar a manter a energia de forma mais estável ao longo do dia. Se você gosta de sabores doces, prefira o kiwi ou a papaya em pequenas porções, são alternativas mais leves e amigas da digestão. No meu caso, eu costumava comer uvas como um lanchinho saudável, entre as refeições às vezes 2 ou até 3 vezes por dia. Mas percebi que mesmo me sentindo cheio por causa do açúcar, minha energia era instável, e com frequência sentia uma leve distensão abdominal. Quando reduzi drasticamente as uvas, escolhendo não comer, ou apenas consumindo um punhado muito pequeno de vez em quando, notei menos inchaço, uma energia mais constante, e minhas pernas, que antes pareciam pesadas após comer, passaram a se sentir mais leves. Fruta número 5. O abacaxi. Ele contém ácidos naturais e é rico em bromelina, uma enzima excelente para a digestão. Mas sua acidez pode interferir na absorção de cálcio e magnésio, 2 minerais fundamentais para o bom funcionamento dos músculos. Então, se você sente cãibras ou fraqueza, talvez não seja falta de exercício, e sim excesso de abacaxi. Muitas pessoas acreditam que comer abacaxi em jejum todos os dias é saudável. Mas se você sofre com refluxo, intestino irritável ou fadiga muscular, ele pode estar causando mais mal do que bem. Consumido em excesso, o abacaxi também pode provocar dores nas articulações, devido ao acúmulo de ácidos no organismo. Se você gosta de abacaxi, consuma-o sempre acompanhado de iogurte natural, que suaviza sua acidez. E se você busca vitamina C, a laranja ou o morango são ótimas opções. Já para quem deseja melhorar a digestão, a mamão papaya é uma escolha excelente. Fruta número 6. A manga madura. Seu sabor é irresistível, mas ela também contém altos níveis de açúcares simples.
Esses açúcares, quando não são usados como energia imediata, se transformam em gordura e contribuem para a inflamação muscular. Menos manga, mais força. A manga tem alto teor de frutose, o que pode causar hiperglicemia temporária e fadiga em pessoas com resistência à insulina ou pré-diabetes. Além disso, quando madura, estimula a produção de gordura visceral, se essa energia não for gasta afetando também o metabolismo muscular. Mais um ponto importante. Sua textura pegajosa pode promover fermentação intestinal em pessoas com digestão mais lenta, causando gases, inchaço e sensação de peso geral. Uma das minhas pacientes me contou que sentia muitas dores nas pernas e não conseguia ficar em pé passando roupa. Quando se deitava, mal conseguia dormir por causa das dores. Revisamos sua alimentação, montamos um guia e ela mencionou que comia manga de 3 a 4 vezes por semana. Na hora pedi que parasse de consumir por um tempo porque aquela fruta estava por trás das dores que ela sentia. Ela ficou surpresa e desconfiada, mas decidiu testar. Ao tirar a manga da dieta, as dores desapareceram. Sua energia voltou e ela pôde retomar sua rotina normalmente e feliz por se sentir tão bem. Então, se você busca vitaminas e antioxidantes tropicais, prefira a papaya ou o kiwi, que tem um perfil de açúcar mais equilibrado. Ou simplesmente aproveite a manga em porções bem menores e com menos frequência. Já se inscreveu no canal? Não se esqueça. Queremos te entregar todos os segredos para uma saúde forte e em ótimas condições. Fruta número 7. As cerejas. Embora sejam ricas em antioxidantes, também contêm compostos que podem interferir no equilíbrio de potássio e sódio quando consumidas em excesso. Esse desequilíbrio afeta diretamente a contração muscular, especialmente em pessoas mais velhas que, ao buscarem opções saudáveis, acabam exagerando nessa fruta sem saber dos riscos. E aqui é onde o problema começa. Uma contração muscular fraca nas pernas pode te deixar mais propenso a quedas, torções ou desequilíbrios ao caminhar. Essa fruta, considerada divina pelo sabor, também tem um lado oculto. O consumo excessivo de cerejas pode comprometer suas funções físicas, já que possuem uma alta concentração de ácido oxálico composto que dificulta a absorção de cálcio em pessoas com tendência à osteoporose ou com problemas musculares. Isso pode agravar a fraqueza muscular e aumentar a incidência de cãibras. Além disso, embora ajudem a reduzir o ácido úrico em algumas pessoas, em outras podem causar o efeito contrário quando consumidas em grandes quantidades e combinadas com outras frutas ricas em frutose. O resultado? Articulações inflamadas, sensação de peso nas pernas e músculos mais rígidos. Como dissemos antes, uma contração muscular fraca nas pernas aumenta o risco de quedas. Por isso, se você adora cerejas, consuma em pequenas porções e evite comer todos os dias. E atenção, não cometa o erro de tomar sucos naturais dessas frutas. Quando esprememos uma fruta para fazer suco, eliminamos a fibra natural, que é justamente o que ajuda a desacelerar a absorção do açúcar. O que acontece? Esse açúcar entra rápido na corrente sanguínea, provoca picos de glicose e, logo em seguida, uma queda brusca de energia. E isso se traduz exatamente no que temos falado ao longo de todo o vídeo: cansaço muscular, lentidão e dores nas pernas. A melhor escolha é comer a fruta inteira e com moderação, especialmente se você deseja manter a força nas pernas e continuar se movimentando com liberdade. Agora que você já conhece as 7 frutas que podem estar enfraquecendo suas pernas, é essencial prestar atenção na sua alimentação para entender o que realmente está te ajudando ou te prejudicando. Essa é a mesma orientação que dou aos meus pacientes, e muitos deles experimentaram uma verdadeira transformação na saúde ao aplicar essas mudanças simples no dia a dia. E a seguir, você vai conhecer o depoimento da Isabel, que vai contar como a redução no consumo dessas frutas mudou completamente a energia e a força nas pernas dela. Olá, meu nome é Isabel Parra, tenho 71 anos. E por mais de um ano tive muita dificuldade para subir escadas ou caminhar por mais de 10 minutos sem sentir que minhas pernas estavam sem força. Eu achava que era normal por causa da idade. Mas depois de ouvir as recomendações do doutor, decidi fazer uma mudança simples. Parei de comer algumas frutas que consumia todos os dias. O manga e o abacaxi eram minhas favoritas, comprava quilos e quilos para nunca faltar em casa.
Deixei de consumi-las por 2 semanas e foi como se minhas pernas tivessem despertado novamente. Voltei a caminhar sem medo. Muito obrigada, doutor. E outro dos meus pacientes também compartilhou sua experiência. Olá, meu nome é Victor Hernandes. Tenho 68 anos e trabalho como jardineiro. Cheguei a pensar em parar de trabalhar por causa do cansaço físico e da falta de força nas pernas. Eu tomava suco de melancia todos os dias achando que estava me hidratando. Mas ao conversar com o doutor sobre meu mal-estar, e ele me perguntar sobre minha rotina física e alimentação, me explicou o dano que isso estava me causando. Então parei de tomar e comecei a beber água com limão e gengibre. A mudança foi impressionante. Recuperei minha vitalidade. Minha esposa até diz que pareço mais jovem. Esse é apenas um dos muitos depoimentos. E você também pode alcançar essa melhora. Com o passar dos anos, muitos idosos desenvolvem uma menor sensibilidade à insulina, o que significa que o açúcar não é aproveitado corretamente como energia e acaba sendo armazenado como gordura. Essa gordura não se acumula apenas no abdômen, mas também nos tecidos musculares, tornando os músculos mais lentos, menos eficientes e mais propensos à dor ou cãibras. Além disso, os picos repetidos de glicose contribuem para o que os especialistas chamam de inflamação silenciosa, um processo crônico que enfraquece os músculos sem que percebamos. Assim, atividades simples como caminhar até o mercado, subir escadas ou se levantar de uma cadeira tornam-se desafios diários. Agora quero te contar. O que acontece quando você para de comer essas frutas? Em apenas 2 semanas sem essas frutas, você vai perceber menos cansaço nas pernas ao caminhar, mais estabilidade ao ficar em pé, melhor qualidade do sono porque os músculos descansam melhor, mais energia durante o dia, além de melhorias na digestão. Por outro lado, os processos inflamatórios musculares diminuem. Seu corpo começa a absorver melhor o magnésio, o cálcio e o potássio, há mais oxigenação nos tecidos musculares. E as mitocôndrias, as fábricas de energia das células, funcionam melhor. Isso se traduz em mais força nas pernas, menos dor ao caminhar e melhor disposição ao longo do dia. Este vídeo tem como propósito desmascarar os mitos sobre as frutas e os níveis de açúcar que afetam sua saúde sem que você perceba. Talvez você já tenha escutado frases como: "Se é fruta, não pode fazer mal." Falso. Embora as frutas sejam cheias de nutrientes, nem todas são adequadas para todas as pessoas, especialmente após os 60 anos. Seu metabolismo muda, e o que antes era uma fonte de energia, agora pode se transformar em uma sobrecarga para o organismo. Fruta natural não aumenta o açúcar como os doces. Também é falso. Algumas frutas têm um índice glicêmico tão alto que podem elevar o açúcar no sangue quase tão rápido quanto um refrigerante. Por exemplo, 2 xícaras de melancia podem aumentar sua glicose tanto quanto uma lata de refrigerante de 350 ml. Todas as frutas fazem bem em qualquer quantidade. Esse é um dos erros mais comuns. Frutas, apesar de nutritivas, também contêm frutose, um tipo de açúcar natural. Em pessoas idosas, o metabolismo muda e já não processa a frutose com a mesma eficiência que na juventude. Consumir grandes quantidades de frutas ricas em açúcares simples, como uvas ou mangas, pode contribuir para o aumento da gordura abdominal, resistência à insulina e fadiga muscular. O segredo está no equilíbrio. Não se trata de evitar frutas, mas de moderar seu consumo, especialmente aquelas com alto índice glicêmico. Frutas não causam inflamação, só alimentos processados. Embora os ultraprocessados sejam os maiores vilões, algumas frutas também podem causar respostas inflamatórias, especialmente em pessoas com sensibilidade digestiva ou metabólica. O abacaxi, por exemplo, pode ser muito ácido e agredir a mucosa do estômago. Maçãs, por conter sorbitol, podem provocar inchaço abdominal. Essa inflamação interna, mesmo que invisível, pode afetar a função muscular, principalmente nas pernas. Frutas sempre dão energia. Nem todas. Algumas, como melancia ou banana muito madura, provocam um pico rápido de açúcar no sangue seguido por uma queda brusca, o que gera a sensação de cansaço. Para a energia sustentada, prefira frutas com baixo índice glicêmico acompanhadas de uma fonte de proteína ou gordura saudável. Comer fruta à noite é igual a comer de dia. O horário de consumo também impacta.
Comer frutas muito doces, como manga ou melancia, antes de dormir pode elevar os níveis de açúcar durante a noite e prejudicar o descanso muscular e a recuperação celular. Em idosos, isso pode resultar em sono pouco reparador e mais fadiga no dia seguinte. Desfazer esses mitos é essencial para que os idosos façam escolhas alimentares mais inteligentes e voltadas para manter a mobilidade, a independência e a qualidade de vida. Informação é poder, e com ela podemos prevenir e até reverter muitas condições associadas ao envelhecimento. A banana sempre é boa para cãibras. É verdade que o potássio da banana ajuda, mas quando está muito madura, seu alto teor de frutose pode causar inflamação e retenção de líquidos. Em excesso, pode ter o efeito contrário. Você acreditava em algum desses mitos? Me conte nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E tem uma informação muito importante que você precisa saber. Por que as pernas são as primeiras a enfraquecer? É comum ouvir pessoas mais velhas dizendo coisas como: já não consigo ficar muito tempo em pé, minhas pernas tremem quando me levanto. Sinto que estão pesadas, como se fossem de chumbo. E a verdade é que não estão imaginando. As pernas, por sua estrutura e função, são as primeiras a sofrer. E eu te explico por quê. Um dado impactante. Após os 50 anos, você pode perder entre 1% e 2% de massa muscular por ano se não fizer exercícios e não se alimentar bem. Isso acontece porque o metabolismo desacelera com a idade. Ou seja, o corpo já não transforma os alimentos em energia com a mesma eficiência. Resultado: os músculos enfraquecem mais rápido se não recebem proteínas suficientes, minerais como magnésio e potássio, e estímulo físico. E se além disso você consome frutas muito açucaradas, que dificultam a absorção de nutrientes, é como tentar abastecer um motor velho com combustível ruim. Certos alimentos ricos em açúcares, ou com efeitos inflamatórios como algumas frutas, pioram ainda mais o problema, afetando a circulação e aumentando a retenção de líquidos. Em resumo, suas pernas enfraquecem primeiro porque são os músculos mais usados no dia a dia, precisam de mais nutrientes e energia, são mais sensíveis à má circulação. E o envelhecimento as afeta primeiro, se não forem bem cuidadas. Mas a boa notícia é esta: muitos desses efeitos são reversíveis ou controláveis com mudanças simples na alimentação diária, como reduzir ou eliminar essas 7 frutas que te contei. Então, o que você pode comer no lugar dessas frutas? Sempre há opções para substituir aquilo que pode estar prejudicando sua saúde. Tudo tem solução. Por isso, vamos focar em uma alimentação rica em proteínas de alta qualidade. É fundamental que, ao ultrapassarmos os 60 anos, aumentemos o consumo de proteínas para manter e construir massa muscular. Certifique-se de incluir peixes gordurosos como o salmão e a sardinha, ricos em ômega 3, essenciais para reduzir a inflamação. Frango e peru também são ótimas opções, assim como os ovos, que oferecem uma proteína completa e outros nutrientes. As leguminosas também são importantes. Lentilhas, grão de bico, feijões. O iogurte grego sem açúcar, especialmente no café da manhã, é uma excelente fonte de proteína. Além disso, inclua gorduras saudáveis. As gorduras não são inimigas. Elas são essenciais para a produção hormonal, absorção de vitaminas e redução da inflamação. Abacate, por exemplo, é rico em potássio e gorduras monoinsaturadas. Use azeite de oliva extra virgem para cozinhar ou temperar saladas. Também inclua oleaginosas e sementes, como nozes, amêndoas, chia e linhaça, mas em porções controladas, já que são calóricas. Não se esqueça das verduras abundantes e variadas. Elas são verdadeiras minas de ouro em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, com baixo impacto glicêmico. Dê preferência às de folhas verdes escuras como espinafre, acelga e brócolis ricas em vitamina K, cálcio e magnésio. Também consuma vegetais crucíferos como couve-flor e couve de Bruxelas. Inclua pimentões, abobrinhas, pepinos, tomates. Quanto mais colorido o prato, maior a variedade de antioxidantes. Agora, vamos aos carboidratos complexos, em porções moderadas. A batata doce é uma ótima fonte, com menor impacto glicêmico do que a batata inglesa. Inclua também a quinoa, arroz integral e aveia sem açúcar, sempre com moderação.
para garantir energia duradoura. E claro, não é necessário cortar todas as frutas. Apenas seja mais seletivo e consciente nas porções. Frutas que você pode continuar consumindo com moderação incluem frutas vermelhas como mirtilos, framboesas, morangos e amoras, todas com baixo teor de açúcar, ricas em fibras e antioxidantes. Podem ser consumidas com iogurte grego ou como um pequeno lanche. Outras frutas permitidas são as maçãs verdes, com menos açúcar que as vermelhas e ricas em fibras, peras, limão e toranja grapefruit, com baixo teor de açúcar e alto teor de vitamina C. O limão pode ser usado em chás e molhos. A chave é o equilíbrio e a moderação. Não se trata de eliminar grupos alimentares inteiros para sempre, a menos que haja uma condição médica que o exija, mas de entender como certos alimentos afetam nosso corpo à medida que envelhecemos e fazer ajustes inteligentes para otimizar nossa saúde. Minha recomendação é que você reduza o consumo dessas frutas por 2 semanas. Os resultados podem surpreender. A primeira semana será de adaptação. Talvez sinta vontade de comer as frutas que está evitando, mas compense isso com o aumento das verduras recomendadas, especialmente saladas grandes com proteínas e gorduras boas. E mantenha-se bem hidratado. Você começará a perceber mais estabilidade nos níveis de energia. Isso aconteceu comigo. Costumava sentir uma queda no meio da manhã ou da tarde e achava que era pela idade. Mas percebi que esses picos e quedas podiam estar ligados ao consumo de frutas ricas em açúcar ou carboidratos refinados. Ao reduzir esses açúcares e focar em proteínas e gorduras, minha energia ficou muito mais constante ao longo do dia. Também notará a redução do inchaço. Como já mencionei, algumas frutas com alto teor de frutose causam inchaço em algumas pessoas. Ao eliminá-las, seu abdômen ficará mais leve e desinchado. Na segunda semana, os maiores resultados surgirão nas pernas. Mais facilidade para levantar-se, menos tremores ao andar ou subir escadas, diminuição da instabilidade nos joelhos e coxas, maior equilíbrio e confiança ao se mover, o que é essencial para prevenir quedas. Você também terá mais resistência para caminhar distâncias maiores sem fadiga e menor dor articular, com menos rigidez. Confie no processo e desfrute de uma alimentação saudável. Isso trará liberdade para sair, se movimentar e aliviar aquilo que antes te limitava. E quero deixar mais algumas dicas práticas sobre como cuidar do impacto do açúcar no seu corpo. Sempre leia os rótulos dos sucos industrializados. Muitos contêm mais açúcar que um refrigerante. Evite combinar frutas doces com carboidratos refinados como pão branco ou biscoitos. Prefira consumi-las com proteínas, como iogurte natural. Dê preferência às frutas com casca comestível e baixo índice glicêmico. Experimente fazer uma pausa de 2 semanas nas frutas mais problemáticas e observe como se sente. Mas atenção, não se trata de cortar todas as frutas, e sim de identificar quais estão prejudicando sua saúde muscular. Se ultimamente sente que suas pernas estão mais fracas, antes de culpar a idade ou a falta de exercício, observe o que está comendo. Tenha isto em mente. Nem todas as frutas são ruins, mas algumas podem sim te deixar sem energia se não forem consumidas com inteligência. E mais, sabemos que o corpo muda com a idade, mas isso não significa que você está condenado a viver com dor ou fraqueza. Muitas vezes, decisões tão simples quanto substituir uma fruta ou eliminar um suco podem devolver a energia e a força que você achava perdidas. Me conte nos comentários. Você costuma comer essas frutas com frequência? Vai seguir essas recomendações? Quero saber. Estou aqui para te ajudar. Gostaria também de compartilhar com você outros pilares importantes para fortalecer suas pernas. Embora a nutrição tenha sido o pilar fundamental que transformou a força das minhas pernas, seria negligente não mencionar os outros aspectos da saúde que trabalham em sinergia com a alimentação. Para alcançar uma força muscular duradoura e real, é necessário um enfoque holístico. A comida é apenas uma peça do quebra-cabeça, não a única. Exercício regular e progressivo. Embora o foco deste vídeo seja a alimentação, o exercício é, e sempre será insubstituível para construir e manter músculos fortes. Para que eles se adaptem e cresçam, precisam ser desafiados progressivamente, independente da sua idade. Sono de qualidade. O sono é o super-herói esquecido da recuperação muscular. Durante o sono profundo, seu corpo não apenas descansa, ele se repara e regenera a nível celular. Se você dorme mal, sua energia despenca,
Seu tempo de reação diminui e até tarefas simples se tornam difíceis. Priorize 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Controle do estresse. O estresse crônico, seja físico ou mental, é um verdadeiro ladrão de energia e força. Ele eleva os níveis de cortisol e outras substâncias que, a longo prazo, destroem músculos e aumentam a inflamação no corpo. Pratique meditação, yoga, respiração profunda ou simplesmente caminhe ao ar livre. Um corpo relaxado recupera melhor e é mais forte. Mobilidade e alongamento. Pernas fortes não são apenas grandes, elas precisam ser flexíveis e móveis. Exercícios de alongamento e mobilidade melhoram a circulação e ajudam os músculos a receber mais nutrientes e eliminar toxinas. Isso acelera a recuperação e traz aquela sensação de leveza nas pernas. Dedique alguns minutos por dia para alongar os músculos das pernas e quadris. Essas são dicas valiosas para manter o equilíbrio do seu corpo e prolongar sua vitalidade. Já revisamos as 7 frutas que eu e meus pacientes reduzimos da alimentação para melhorar os sintomas que limitavam nosso dia a dia. O impacto foi profundo e rápido. Melhor controle da glicemia, menos inflamação sistêmica, melhora na função do fígado e do intestino, e como consequência direta, uma recuperação impressionante de energia e força nas pernas em apenas 2 semanas. Foi como se o corpo voltasse a respirar. Agora, antes que você corra para jogar fora todas as frutas da fruteira, quero deixar algo muito claro. Não estou dizendo que essas frutas são venenosas ou que devam ser banidas para sempre. A natureza nos oferece tesouros incríveis, e as frutas estão entre eles. O problema está na quantidade, no contexto da dieta como um todo, e na forma como certos componentes interagem com o nosso corpo, especialmente se você tem alguma condição de saúde, sensibilidade ou estilo de vida sedentário. Este canal tem como objetivo informar e educar sobre saúde e bem-estar, mas não substitui a orientação médica profissional. As recomendações apresentadas aqui são apenas para fins educativos e não devem ser usadas como aconselhamento médico. E lembre-se, todo esse vídeo não terá servido de nada se você ainda não conhece os suplementos que enfraquecem suas pernas. Por isso, clique agora e assista ao vídeo que está aqui na tela.